Bom dia a todos. Bom, vou começar então com um agradecimento mais uma vez ao Mago Nelson pelos feedbacks, pela interlocução inteligente, sensível, a escuta sensível, você escutar o outro com uma sensibilidade, com uma escuta qualificada, em que você reflete sobre o que o outro está falando, vai pesquisar para ver se realmente o que ele está falando confere. Sente a pessoa, não é só escutar as palavras, é sentir o outro, sentir a essência do outro. É uma coisa fenomenal, então só te agradeço, Mago Nelson, e como você indica meu canal, eu vou indicar o seu. Você quer conhecer a alta magia? Mago Nelson estudou tudo e traz uma interpretação dele, uma interpretação como ele entendeu a alta magia. Ele traz o seu entendimento e coloca à disposição tudo que ele estudou. As intuições, a alta magia está muito ligada à ancestralidade, sabe? A ancestralidade dele o orientando, sabe? Então, assim, eu indico o canal do Mago Nelson para quem quiser, até para desmistificar a alta magia, né? A alta magia é muito discriminada, É uma tradição como outra qualquer, que merece respeito, é uma tradição. Bom, o tema de hoje. Vou colocar o tema. Tantra. Esse tema é um subtema do tema 10 passos para a prática sagrada do Tantra. Tantra, toda potência, todo o poder da potência, do sexo e da paixão, com responsabilidade emocional e amor incondicional. Hoje o tema de hoje é bem interessante. Eu acho que é um dos melhores, meus preferidos. Tá? Tantra, alto potencial sexual do sagrado feminino. A fêmea ninfa. A fêmea ninfa é o alto potencial sexual feminino. Eu tive a grata satisfação de conhecer algumas fêmeas ninfas. Então, fêmeas ninfas foi o meu grupo étnico de pesquisa. Então, sempre que eu olhava para uma mulher, eu procurei identificar o potencial sexual dela. Vamos colocar assim numa escala bem matemática, didática, para a gente entender. Vamos colocar potencial. O que é um potencial? Tem vários potenciais. Potencial artístico, físico, linguístico, musical, gráfico, potencial. As inteligências, vamos pensar nas múltiplas inteligências de Gardner, né? Então, cada inteligência tem um potencial, inclusive o sexual, potencial. Para a gente fazer um relacionamento, para a gente fazer um comparativo, vamos imaginar o potencial físico. O corpo humano existe um potencial físico, Se esse potencial não for desenvolvido, ele fica em forma de potencial. Pessoa obesa, sedentária. O obeso sedentário, é alguém que o potencial físico dele não está desenvolvido. Então vamos colocar uma escala de 0 a 100. O macho alfa
desenvolveu a sua potência no 100. A potência dele sexual é no 100. Então o macho alfa passou por muita dificuldade, dureza na vida, teve que trabalhar desde criança, se disciplinar. Como que ele achava energia para tudo aquilo? Era tipo, pensa num escravo egípcio construindo as pirâmides. Pensa nesse escravo, acorda de manhã, vai trabalhar, esteja doente, esteja com dor, esteja sentindo que nunca faltou trabalho por conta de estar resfriado, com dor de cabeça, com dor de barriga, ele vai trabalhar, então ele precisa. Então o que ele encontra? O sexo é a única fonte de prazer que ele tem. Então esse potencial sexual é desenvolvido, sabe? Então o macho alfa desenvolveu, ele tem um alto índice de produção de testosterona, alto índice. Ele já começa de manhã, ele já começa com uma ereção. Ele já começa o dia, é como viciado numa droga. Pensa num usuário, vamos pôr aqui um usuário de maconha, ou de tabagismo, que já acorda de manhã e fuma um cigarro. Ele toma um café e fuma um cigarro. Aquela nicotina ou aquele THC da maconha vai dar uma tranquilizada no corpo e aí ele toca o dia dele. Então, o macho alfa, ele já começa o dia com uma ereção. E aí, essa ereção faz com que ele receba uma dose de testosterona no corpo dele inteiro. E aí ele vai trabalhar com aquela testosterona toda no corpo, na aura dele. Quando topa com o feminino, tá? Essa aura, tá, vamos dizer, eletrizada com a excitação que foi desenvolvida, que foi gerada, essa excitação afeta tudo, porque a testosterona é a presença divina, a testosterona é o hormônio da presença divina, da força, do yang, da força do yang. Então vai afetar. Onde tem testosterona não tem injustiça. O macho alfa não permite uma injustiça. Não permite. Uma que ele é autoridade, ele tem força. Testosterona é força. Agora vamos mudar o foco para o feminino. Vamos ver o lado feminino. Como é o lado feminino da fêmea ninfa que desenvolveu a sua sexualidade a 100%. Meu amigo, encontrar uma fêmea ninfa, se relacionar com uma fêmea ninfa, se você tiver essa grata satisfação, vai marcar sua vida para sempre. Vamos imaginar a fêmea ninfa. Não procure as fêmeas ninfas nas belas. Nas belas dificilmente você vai achar. Dificilmente vai achar uma fêmea ninfa nas belas. Geralmente elas estão nas feinhas, vamos dizer assim. Eu esqueci de ter um ponto aí, viu? Alto potencial sexual está também nos homens e nas mulheres portadores de necessidades especiais. Geralmente tem um grande índice de portadores de necessidades especiais, com o seu potencial sexual desenvolvido, potencial sexual elevadíssimos. Quem tem portador de necessidades especiais. Então vamos pensar numa ninfa. Bom, eu conheci várias, vamos dizer. Eu conheci ninfas
acima do peso, conheci ninfas magras, ninfas estrábicas, corcundas, magricelas. Eu já falei aqui dos seios flácidos, mulheres sem nenhum atrativo em termos de beleza, mulheres que os homens não conseguem, nem olham, mas ela, não sei se devido a esse complexo ou devido a alguma coisa, ela desde criança descobriu o orgasmo feminino. E aí ela é aquela pessoa que diz assim, não, meu corpo gera essa sensação me dá prazer, essa sensação me dá prazer. Se me dá prazer e é do meu corpo, então eu posso tirar prazer. Então, e aí as mulheres, elas, sei lá, conseguem uns brinquedos, a vagina é diferente do pênis, né? E assim, ela fica nesse estado orgástico, sempre que ela tem tempo livre, ela entra em estado orgásticos, né? Sabe? Eu conheci uma ninfa, por exemplo, que usava o estado orgástico dela para praticar exercícios físicos. Tá? Então, assim, ela tinha um brinquedinho, colocava na sua vagina e ia andar de bicicleta. Tá? Então, ela conseguia um jeito da bicicleta, o selim também dela era especial. Ela se masturbava andando de bicicleta, ela ficava em estado orgástico e andando de bicicleta. Imagina uma coisa dessa. É uma experiência fenomenal. Então, imagina um masculino topa com uma mulher dessa, que os ovários dela produzem altas taxas de estrogênio, altas taxas. Se for medir uma mulher comum para uma mulher ninfa, vai dar a diferença. Talvez uma mulher comum tenha 10% da taxa de estrogênio de uma mulher ninfa. Imagina o potencial dessa mulher. Aí tem duas coisas no potencial sexual elevado, tá? Que eu acho que o Tantra pode trazer uma resposta. Tantra não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Vocês viram lá, tem que ser sannyasi. Quantos sannyasis nós temos? Quantos sannyasis? Então, Tantra é para quem está no nível, para quem tem alto potencial sexual. Tantra é para essas pessoas que têm alto potencial sexual. Ou para quem quer desenvolver o seu potencial sexual no mais elevado. No mais elevado. Porque é um sagrado masculino. Ele vai ser um masculino no topo. Ele vai ser o topo do masculino e o topo do feminino. Por isso que eu digo que tem que ser o sagrado masculino e o sagrado feminino da mesma altura. Então, por isso que Tantra é um assunto da alta magia, Mago Nelson. Você está corretíssimo em trazer o assunto de sexualidade para o seu conteúdo. Você está certo. Sexo é um assunto tratado da alta magia. Eu acho que a alta magia, a alquimia sexual. Então vamos lá. Então essa mulher, ela, não sei, por algum motivo, deve ter algum motivo aconteceu, como aconteceu com o macho alfa para ele desenvolver, a fêmea ninfa também aconteceu alguma coisa, algum trauma, alguma deficiência, algum complexo de inferioridade. Geralmente elas são muito caladas, muito tímidas. Outras não. Outras são e dizem mesmo. Tá? Eu tive uma amiga ninfa. Ela tinha um companheiro. Ela me contou que o nível dela é tão grande que ela teve uma desavença com esse companheiro, brigaram daquele tipo de separar. Quando chegou a noite, estava de mal, sem se falar. Quando chegou a noite, ela falou assim, vamos para a cama, fazer amor. Aí ele falou, como? Você falou que não quer mais falar comigo, que você não me quer mais, você me expulsou de casa. Como é que você me chama agora para fazer amor? Para quê? Para me
botar para fora amanhã de manhã, não vou fazer amor com você. Você vai fazer amor comigo. Não tem nada a ver a nossa briga. Eu não abro mão do meu prazer por conta das suas infantilidades, tá? Venha fazer amor comigo, tá? Porque é um direito meu. Eu quero ter orgasmo. E não importa, amanhã a gente continua de mal, tá? Mas o meu prazer eu não abro mão. Essa é a ninfa. Essa é a... Se ela pudesse, ela fazia sexo direto. Direto. Ela vive em estado de orgasmo. Ela estuda, ela lê, tendo orgasmos. Uma mulher dessa, se ela tocar no seu braço, assim, ó, tá? Na hora, o homem sente uma libido, sente uma ereção, sente o impacto. Por quê? Porque ela tem altos níveis de estrogênio, altos níveis, afeta. A presença dela, de repente, a atmosfera fica erotizada e você não sabe de onde está vindo. Tem várias mulheres, você não sabe, tá vindo dela. Ela está afetando o ambiente. Ela está afetando todo o ambiente, como o macho alfa também afeta. Então, Tantra é... Sim, esse alto potencial, então, se ele não for sagrado, ele vai ser pervertido. Tem uma palavra que me fugiu aqui, que eu queria trazer quando o sexo não é sagrado. Vamos ver, um sexo não sagrado. Ele é pervertido. Desculpa, me fugiu a palavra, que eu tinha escolhido essa palavra. Ontem ainda estava na cabeça. Eu falei, porra, eu vou gravar. Eu devia ter escrito a palavra, tá? Mas vamos dizer assim, um sexo não sagrado. Os pedófilos. Tá? É um alto potencial sexual que não é sagrado. Pedófilo. Os abusadores de mulheres, os homens que ficam assobiando para mulheres, que ficam cantando, que ficam assediando, os abusadores de mulheres. Alto potencial sexual não sagrado, não santificado. Os homens que traem, que mentem, que enganam, que geralmente esses aí também têm alto potencial sexual, mas não é santificado, não é. Esse alto potencial dele não é sagrado, E nós temos também as mulheres, né? Alto potencial feminino, que é a minha denúncia, tá? As experiências sexuais que vocês estão fazendo e não estão publicando, e não estão, tá? E que, ao meu ver, foge da ética. Então, o sexo com uma ninfa, com uma mulher ninfa, é algo surreal, porque o sexo não está nos órgãos, está na energia dela. Como no sexo do macho alfa não está no membro dele, está na energia. A energia dele que emana, a tranquilidade, a paz. Porra, a mulher fica à vontade, sabe? Aquele homem que fica inteiramente relaxado, só o pênis dele ereto. E com uma virilidade incrível, sabe? A mulher se sente altamente segura. Ela se penetra, ela chega lá. Uma que ele nunca vai avançar em cima, nunca. Ele fica na dele, tá? A mulher explora do jeito que quer, como se fosse um brinquedo, Então ela é acostumada a usar um brinquedo, vamos dizer, para se masturbar, ela é usada. Então é como se ela fosse, sabe? E aí, quando ela quer sentir a força, ela pede. Então esse é o macho alfa. A fêmea alfa, só da presença de um masculino. Vamos falar agora do encontro. O Tantra fala do encontro do macho alfa com a fêmea ninfa. Imagina, um alto potencial sexual do sagrado masculino se encontra com alto potencial
sexual do sagrado feminino. Então, um macho alfa encontra com uma ninfa. O que vocês acham que dá nesse encontro? O que vocês acham que ocorre nesse encontro? Em altas taxas, imagina altas taxas de testosterona se encontra com altas taxas de estrogênio. O que vocês acham que dá nesse encontro? Para ambos. Qual o impacto que altas taxas de testosterona, ao unir-se numa união sagrada com altas taxas de estrogênio, o que vocês acham que dá nesse encontro? O que um afeta no outro? O que um vai afetar no outro? Isso é o Tantra. Tantra é para trabalhar o alto potencial, a união do alto potencial, porque fazer essa engrenagem, fazer essa integração precisa de uma técnica, precisa de uma... E aí vem a minha crítica para o sagrado feminino. Vocês estão desenvolvendo um alto potencial sexual feminino, mas não tem técnica nenhuma para fazer a integração com o masculino. E aí vocês querem o quê? Vocês querem o domínio. Vocês querem, usando de manipulação disso, porque vocês estão desenvolvendo, e aí usar esse poder para ter a dominação do masculino. Vocês é o seguinte: o feminino sofreu muito com o machismo. Com o machismo, sofreu demais. Da minha geração para trás, o feminino sofreu muito machismo. E agora vem a reação a esse machismo. Um feminismo reativo ao machismo. Então ele se iguala ao machismo, e como as mulheres têm mais poderes do que os homens, porque as mulheres são da escuridão, uma coisa é a maldade da luz, a outra coisa é a maldade das sombras. A maldade da escuridão, não queira sentir essa maldade. Então as mulheres feministas estão reativas ao machismo. O sagrado masculino vem bem com uma nova proposta. Vamos fazer um pacto. Vamos acertar as contas. Cada um vai falar o que passou, o sofrimento que passou. E aí nós vamos fazer um ajuste. O sagrado masculino vai falar as suas necessidades, o sagrado feminino vai falar as suas necessidades e as suas preferências. O sagrado masculino também vai se chegar no entendimento, e vamos fazer uma união sagrada. Vamos fazer uma união sagrada. E essa união sagrada, ela tem que... O exemplo vai ser dado para o macho alfa, pelo macho alfa, vai ser coordenado, vai ser assim, direcionado, vai ser o modelo. O macho alfa com a fêmea ninfa. Esse vai ser o modelo, vai ser a referência. Vai ser a referência para todos que estão, para todos. Começa nas duas famílias, né? A fêmea alfa está numa família, está numa árvore familiar, numa constelação familiar. O macho alfa está na constelação familiar dele, eles não vão se misturar. Então, um vai dinamizar a constelação do outro. Por isso que para praticar o Tantra precisa ser sannyasi, precisa ser um solitário. Para que ele permaneça em solitário, aqueles passos lá, um que eu destaco é o segredo, tem que ser um amor em segredo, um amor no anonimato, sem ninguém saber, só os dois. Então vai ser um mistério. O Tantra trata de magia, de mistério. Imagina, nossa, esse homem brilhante, esse homem cheio de energia, onde que ele tira essa energia? Qual é a fonte de energia do Merle? Qual é a fonte? Ninguém sabe que é Morgana, sabe? Merle não é nada, tá? Merle é a expressão
que estava no útero da Morgana. No útero da Morgana. O útero da mulher, eu já falei aqui, é onde moram as deusas. É onde está Iansã, é onde está Iemanjá. As águas sagradas de Iemanjá é o útero da mulher. É o santuário, é o santuário. Assim como o falo. O falo é a representatividade do divino masculino, do Deus Pai. Do Deus Pai. É a representatividade. Por isso que o sexo precisa ser sagrado, santificado. Senão, vira um sexo pervertido e só vai trazer dor e sofrimento. Dor e sofrimento. É isso aí, um grande abraço, um forte abraço. Tá? Nós temos mais coisas para falar desse tema, mas vamos deixar assim, vamos pesquisar. E vamos ter a coragem, Mago Nelson. Você é um corajoso e você incentiva outro. Eu ia desistir de relatar a minha pesquisa. Você que me incentivou, vai. E eu te incentivo também. A alta magia tem pouca coisa. Tem pouca coisa. E tem muita coisa sem fundamento, sem uma metodologia, sem uma... Você está trazendo a magia de uma forma bem didática, vamos dizer assim. Então, assim, eu estou gostando demais do seu conteúdo. Muito, muito, muito. Tá bom? Então tá. Um forte abraço aí para todos.